Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês continuem se cuidando, tá bom? A matéria de hoje nós vamos falar um pouco sobre hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos nada mais são do que funções onde nós temos a presença apenas de dois elementos químicos. Que elementos químicos são esses? O hidrogênio e o carbono. Daí o próprio nome da função, né? Hidrocarbonetos. Eles são formados exclusivamente por esses elementos químicos, o hidrogênio e o carbono. Por eles apresentarem apenas esses elementos químicos em sua composição, na sua cadeia, nós vamos ter uma cadeia chamada homogênea, relembrando que a gente já estudou no conteúdo anterior. O que é uma cadeia homogênea? É aquela cadeia onde nós não temos a presença de um heteroátomo em sua composição. Quando a gente fala de hidrocarbonetos, nós temos a lembrança do petróleo, que é um assunto muito atual, né? E também não tão atual, mas é um assunto muito comentado. O petróleo ele é uma mistura de compostos orgânicos e dessa mistura desses compostos orgânicos nós temos uma predominância de hidrocarbonetos. O número de compostos, de componentes na fração do petróleo, ele é muito grande. Então, a gente tem um número de componentes muito altos. Então, por esse motivo, foi necessário agrupar esses hidrocarbonetos em classes com algumas propriedades químicas semelhantes, que seriam as classes funcionais desses hidrocarbonetos. Primeira classe de hidrocarboneto, alcanos ou parafinas. O que são os alcanos ou parafinas? É aquele grupo de hidrocarboneto que vai apresentar uma cadeia aberta. Essa cadeia aberta ela vai ser uma cadeia saturada. O que significa isso? Relembrando, cadeia saturada é aquela cadeia que só possui simples ligações. Só vai ter simples ligações entre esses carbonos. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, metano. O metano é um tipo de hidrocarboneto que ele é muito encontrado no gás natural, né? No GNV e nas minas de carvão. E o metano é um exemplo de alcano. A gente consegue observar aí que a gente tem um carbono ligado por 4 hidrogênios. O etano também é um tipo de alcano, é aquele gás incolor, aquele gás sem cheiro, muito utilizado na indústria, na produção de alguns elementos, então também é um exemplo de alcano. Alcenos, olefinas, alquenos ou hidrocarbonetos etilênicos. Então, eles podem ser denominados de todas essas formas. Que grupos de hidrocarbonetos são esses? Os hidrocarbonetos, que também apresentam cadeia aberta, sendo que nesse grupo nós vamos ter a presença de uma dupla ligação. Então, a gente tem um hidrocarboneto. Lembrando que hidrocarboneto só vai apresentar carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto alceno é aquele grupo onde nós temos a cadeia aberta com uma dupla ligação presente nessa cadeia, tá? Apenas uma dupla ligação. Alcinos ou alquinos. Os alcinos ou alquinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem a cadeia aberta e apresentam nessa cadeia uma tripla ligação. Então, é um outro tipo de hidrocarboneto, como exemplo aí o propino, né? Que a gente pode ver aí no quadrinho de exemplos que eu coloquei para vocês. O propino é um hidrocarboneto do tipo alcino, que é muito utilizado quando a gente fala lá da questão da soldadura. Então, a gente vê que tem uma cadeia aberta e apresentando uma tripla ligação. Alcadienos, dienos ou diolefinas são aqueles hidrocarbonetos que também apresentam cadeia carbônica aberta, porém nessas situações nós vamos encontrar duas duplas ligações, tá? Então os alcadienos, dienos ou diolefinas é aquele grupo de hidrocarboneto que
A gente tem uma cadeia aberta, mas a gente tem duas duplas ligações presentes nessa cadeia. Ciclano, cicloalcano ou cicloparafina. Aí a gente já começa a falar dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. Ciclano é um hidrocarboneto de cadeia fechada e é uma cadeia fechada saturada. O que significa isso? Só tem simples ligação nessa cadeia, tá? Cicleno. Cicleno ou cicloalceno é aquele grupo de hidrocarboneto que também apresenta cadeia carbônica fechada, porém a gente consegue observar a presença de uma dupla ligação nesse fechamento de cadeia. Hidrocarboneto aromático é um grupo, específico, onde nós vamos ter uma cadeia fechada, apresentando 3 simples ligações, sendo intercaladas com 3 duplas ligações. A gente estudou o que seria uma cadeia aromática, lembra? Então, o hidrocarboneto aromático é quando a gente tem a presença dessa cadeia aromática. Eu vou passar uns exercícios, tá? Do livro de vocês. Lá na página 597 e 598 do nosso livro, nós temos alguns exercícios falando sobre essa questão de petróleo, tá? Realizem as atividades, continuem se cuidando, tá? Que em breve nós estaremos de volta. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração.